Quando a gente... Aqui, a divisão do capítulo histórica, né? Acho que eu já tinha passado isso aqui, mas vamos lá. No verso 1 e 2, a gente vai falar sobre os reis persas, tá bom? No verso 3, a gente vai falar sobre Grécia e Alexandre o Grande. A partir do verso 4, a gente identifica a divisão do Império Grego. Dos versos 5 ao 13, guerras sírias. Do verso 14 ao 28, Roma pagã, como o Reino do Norte, tá certo? E dos versos 31 a 45, Roma papal também como o Reino do Norte. Eu trouxe isso aqui só para a gente recapitular. Agora a gente vai entrar no texto. Olha só. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou extrair só as partes mais importantes, tá? A gente já leu o texto, então a gente já fez a lição de casa, eu não vou ler todo ele. Mas a gente vê logo no primeiro e no segundo verso o seguinte: Gabriel, ele está contando para Daniel aquilo que havia acontecido no passado. Se você vê lá no final do capítulo 10, você vai ver que Gabriel ele diz, né? E depois que levantar o rei da Grécia, eu vou para batalhar com eles, e só tem Miguel ao meu lado para guerrear, né? Para fazer essa batalha junto comigo. E aí ele vai começar a contar para Daniel o que aconteceu, desde lá da visão do capítulo 8. Ele vai falar, ó, no primeiro ano de Dário, o medo, lembra lá do capítulo 6, quando Daniel foi lançado na cova dos leões? Então, é esse Dário aí. Desde o primeiro ano dele, né, Gabriel aqui, né, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Então aqui ele conta a história da Pérsia. Ele diz que naquele período em que Ciro reinava, né, junto com Dário, depois desse período se levantariam 4 outros reis, e o quarto seria muito forte, ele teria muita riqueza, e ele começaria uma guerra contra a Grécia. Quando a gente vai para a história, a gente vê que após, né, Ciro vem Cambises II, depois o falso Esmérides, depois Dário I, Estapes, e depois o quarto é Xerxes I. Tá? Esse Xerxes é o mesmo Assuero lá do livro de Esther. E ele era muito rico. Se você ler o livro de Esther, você vai ver que ele fez uma festa lá que durou quase um ano. Né? Então ele tinha muito dinheiro para gastar. E o que ele vai fazer? Ele vai levar 2 milhões de homens para atacar Atenas no ano 480 a.C. Ou seja, né, depois de Ciro, se levantariam 4 outros reis, e o quarto seria muito rico, muito poderoso, e ele suscitaria todos contra o reino da Grécia. Quem faz esse start, né, da batalha contra os gregos é Xerxes I. Tá bom? Tem até, eu acho que aquele filme, né, 300 de Esparta, e vai mostrar ali a batalha de Xerxes, né? Xerxes, acho que era o Rodrigo Santoro, etc. Então a gente vê que realmente na história isso se cumpriu. Tá certo? Dos versos 3 a verso 4 agora, diz o seguinte: depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. A gente já sabe que esse rei valente é aquele mesmo chifre, né, esplendoroso lá que a gente viu do carneiro no capítulo 8, que é quebrado, tá certo? Esse rei valente é Alexandre. Né? Alexandre ele sobe ao trono da Macedônia em 336 a.C., e em poucos anos, olha só, ele morreu em 323, ou seja, de 336, quando ele ascende ao trono, até a sua morte, 323 a.C., ele construiu um império que é da Turquia até a Índia. Tá certo? Então, em pouco tempo, ele estabeleceu um império gigantesco que influenciou o mundo inteiro. E a gente vai ver que isso corresponde, né, ao leopardo, que tinha 4 asas, né, pela sua velocidade. Depois o reino é dividido entre os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. A gente vai ver lá no verso 4 que diz o seguinte, ó: mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Lembra lá em Daniel capítulo 8, quando diz que o chifre foi quebrado e depois, né, dos 4 ventos do céu surgiu um chifre pequeno. Mas não agora para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Ou seja, o reino de Alexandre, ele seria dividido entre outras pessoas que não da sua descendência. Isso é fato, né? Alexandre ele tinha um filho muito pequeno na época e ele tinha um irmão ali que tinha problemas mentais. Então os generais logo acabaram de dar um jeito na família de Alexandre, pegaram o reino dele e dividiram entre eles. Tá bom? Então quando a gente olha para a história, realmente, esses fatos aqui, eles se cumpriram. Agora a gente vai entrar na questão das guerras sírias. Então lá no verso 5, a gente vai ter ali o surgimento do reino do sul, o rei do sul e o rei do norte. Tá? O rei do sul ele é identificado como Ptolomeu I, ou Sóter, e o rei do norte é identificado como Seleuco I Nicator.
E aí depois, no versos 6 e 9, você vai ter 3 batalhas ali, tá? Ptolomeu Sul contra o Norte, né? Ptolomeu contra Antíoco, a Primeira Guerra Síria. Depois, Antíoco, rei do Norte, contra o rei do Sul, que é a Segunda Guerra Síria. Depois, a terceira, Ptolomeu, rei do Sul, contra Seleuco, segundo rei do Norte. Um ponto aqui interessante. O rei do Norte ele sempre vai adotar os nomes ou Seleuco ou Antíoco, tá? E a dinastia do Reino do Sul vai ser sempre Ptolomeu. Depois dos versos 10 a 13, a gente vai ter Antíoco III, Magno, né, ou o Grande, contra Ptolomeu IV Filopator. Essa é a Quarta Guerra Síria. E dos versos 14 e 15, você vai ter Antíoco III Magno contra Ptolomeu V Epifânio. E por último, Antíoco IV Epifânio, que esses que muitos acham que é o chifre pequeno, né? Contra o governo ptolomaico sobre a proteção de Roma. E aqui é um ponto interessante, porque Roma ela entra, né, no meio aí desse conflito rei do Norte e rei do Sul. Tá bom? Então a gente vai passar aqui rapidamente e a gente vai ver tudo que está em amarelo, tá? São os termos que se repetem no texto. Então você vai ver que vários rei do Sul, rei do Norte, se levantará, fortaleza. Então esses termos eles vão se repetindo porque eles caracterizam o quê? Uma ideia militar. Tá? Aqui no capítulo 11, né, o enfoque do texto aqui é no combate militar, tá certo? Então, aqui, dos versos 5 ao 8, a gente vai ter, né, e será forte o reino do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Então, só vou ler pra gente a interpretação, tá? Ptolomeu, rei do sul, ele acolheu o Seleuco, que era do reino do norte, quando ele foi expulso de Babilônia por seu rival Antígono. Tá? Então, o que acontece? Seleuco ele é expulso lá do reino do norte, e aí ele vai se refugiar no reino do sul. E ali Ptolomeu abriga ele, tá certo? E Ptolomeu coloca ele ali como se fosse um seu general, como se fosse um príncipe. E Seleuco ele vai crescendo ali dentro do reino do sul, e ele se torna tão forte que ele consegue depois guerrear com a ajuda de Ptolomeu e resgatar o reino do norte que ele havia perdido. E aí vai dizer, né, que o reino do norte, ele diz aqui, ó, reinará poderosamente e o seu domínio será grande. Ou seja, ele vai acabar se tornando até mais forte do que o seu benfeitor, Ptolomeu. Depois, os dois reinos eles selarão a paz mediante o casamento de Antíoco II Teos, que era neto de Seleuco, com Berenice, filha de Ptolomeu II. E aqui é um ponto muito interessante. Olha o que está escrito aqui. Ó. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue e os que a tiverem trazido, e seu pai e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar e virá com o exército e entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. O que aconteceu aqui nessa história aqui? Antíoco II Teos, ele era neto de Seleuco, tá certo? E ele se casou com Berenice, que era filha de Ptolomeu II. Ou seja, o reino do norte e o reino do sul entraram numa aliança matrimonial. Só que essa aliança não deu certo, porque Antíoco, o que ele fez? Ele se separou da sua esposa, Laódice. Tá? Ele se separou, mandou ela embora e casou com Berenice para fazer essa aliança entre o norte e o sul. Só que depois que Ptolomeu II morreu, o que Antíoco II fez? Ele mandou embora Berenice e trouxe de volta Laódice. Só que quando Laódice voltou, ela falou assim, peraí, isso aí não vai ficar assim não. Ela foi e tramou tanto a morte de Antíoco, quanto de Berenice, quanto o filho de Berenice, que ela tinha tido com Antíoco. Tá certo? Então eles tentaram fazer uma aliança, né? Foi dada ali uma filha para que eles pudessem ter essa aliança de casamento, só que ela não vingou. No final dessa história, o que acontece? Ptolomeu III, rei do sul, que era irmão de Berenice, ficou furioso com essa situação, e então ele armou seu exército e invadiu a terra do norte e infligiu ali uma derrota tremenda a Antíoco II. Tá? E aqui diz o seguinte, ó, mas de um renovo das raízes dela, ou seja, da mesma origem que ela, né? No caso aqui é o irmão dela, de Berenice, se levantará um em seu lugar e virá com o exército e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativo para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o reino do norte. Ou seja, essa investida de Ptolomeu III, né, ela assim, arruinou o reino do norte por um determinado tempo. E durante esse período, Ptolomeu III ali, ele teve o poder, tá certo? Depois o que a gente vai ver?
E entrará no reino o rei do sul e tornará para a sua terra. Aí a gente vai ver aqui de novo, né, essa batalha entre rei do sul e rei do norte. Os dois reinos, eles sempre retomavam essas disputas, e ali eles ficaram nessa disputa por mais de um século, tá? Reino do norte e reino do sul. Em 242, Seleuco II, o Calínico, tentou vingar-se da grande derrota sofrida. Esse aqui, Seleuco, rei do norte, tá? Mas o seu exército ele foi destruído e ele teve de retornar para a sua terra. Seleuco III e Antíoco III, o Grande, que eram filhos desse Seleuco II, fizeram uma guerra novamente contra o sul. Quando a gente vai para o texto, a gente vê isso. Ó. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, e inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o reino do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. E aqui um ponto interessante é que em 217 foi travada a Batalha de Ráfia. Tá? Neste ano, Antíoco III, o Grande, ele colocou cerca de 70 mil soldados e 5 mil cavaleiros na batalha para enfrentar o rei do sul. Então, como diz aqui, né, que ele vai preparar uma grande multidão, né, porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão, representa realmente o tamanho desse exército que Antíoco III ele havia estabelecido. E após a sua derrota, só que mesmo com essa grande multidão, ele vai perder, tá? E aqui diz o seguinte, ó, contudo não prevalecerá, ou seja, eles perderam para o Reino do Sul. E aí depois diz o seguinte, após a derrota em Ráfia, Antíoco III se organizou e preparou para um segundo ataque ao Egito. Naquela época, o Sul tinha um novo rei, Ptolomeu V Epifânio, que era um garoto de apenas 6 anos de idade, tá certo? Então ele estava ali no poder, mas ele tinha uma tutela ali de outras pessoas que estavam reinando junto com ele. Nesse período, então, Antíoco III fez uma aliança com Felipe da Macedônia e eles se ergueram contra o rei do sul. Então eles falaram, bom, se é uma criança que está no poder lá no Reino do Sul, essa é a hora que a gente vai dominar as terras do sul. E aí é interessante que no verso 14 diz assim, ó, e naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Ou seja, eles se unem contra o reino do sul. Tá bom? E aí depois diz no verso 15, e o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do rei do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Aqui, alguns intérpretes acreditam que aqui no verso 15 se refere a Antíoco IV, tá? Porque ele faz um ataque ao rei do sul, e ele também faz um ataque contra o povo de Deus aqui, ó. Porque diz o seguinte, não poderá, os braços do rei do sul não poderão resistir, e nem o seu povo escolhido. Ou seja, o povo escolhido de Daniel. Né? Gabriel está explicando a visão para Daniel. Ou seja, Antíoco também foi aquele que acabou profanando o templo lá em Jerusalém, que sacrificou porcos no altar do templo. Então aqui ele faz uma menção. Muitos interpretam aqui o reino do norte como Antíoco IV. Conforme a gente avança agora no verso 16 a 20, é possível a gente identificar a transição, tá certo? Do rei do norte para Roma pagã. E é interessante que ele diz assim no verso 16, ó, o que, pois, há de vir, ele não fala nem se é do reino do norte e do sul. Percebe que ele está trazendo de outro lugar? O que, pois, há de vir contra ele, contra o rei do norte, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Lembra quando a gente falou lá de Roma, que era o ferro que tudo quebra e tudo esmiuça? Que quando a gente fala lá do quarto animal terrível também, é um animal que destrói tudo e pisa tudo. Então, quando a gente olha aqui no verso 16 do verso 11, né, ele diz o seguinte, o que, pois, há de vir, ou seja, não é nem do norte nem do sul, ele vai batalhar contra ele. Aqui, no caso, é o rei do norte. Ou seja, Roma, ela foi em socorro do reino do sul, e ela disse para Antíoco IV, né, na época, que ele deveria voltar para o reino dele, porque se ele e o Filipe da Macedônia se envolvessem com o rei do sul, eles enfrentariam Roma. Nessa época, Roma ela estava ascendendo, né, como um grande império, e ela temia que se o reino do norte conquistasse o reino do sul, eles formariam ali um outro império, né, e eles ofereceriam ali uma grande resistência para Roma. Então, Roma ela vai em socorro do rei do sul e manda o rei do norte retornar. E depois, Roma depois vai fazer guerra contra o rei do norte, vai vencê-lo,
E o mais interessante aqui no verso 16 é o seguinte, que diz que estará na terra gloriosa. Ou seja, ela vai entrar e vai dominar também na Palestina. E por sua mão haverá destruição, que é um elemento que a gente viu lá do ferro que tudo esmiuça e também do quarto animal. Então aqui no verso 16 a gente identifica o surgimento de Roma no cenário, tá? E aí um ponto interessante que diz é o seguinte, ó: e dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará, e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Ou seja, a gente vê de novo uma filha sendo dada, lembra lá da Berenice? Aqui uma filha é dada procurando corromper esse poder que está surgindo. Porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto, aqui a gente está falando ainda do poder romano, para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E aqui é um ponto interessante. Do verso 17 até o verso 19, alguns intérpretes, eles entendem aqui como sendo Júlio César. E aí ele fala um ponto interessante, né? Para vir com a potência de todo o seu reino, com eles os retos, assim ele fará. Ou seja, Júlio César, né? O primeiro, vamos dizer assim, ele queria implantar uma ditadura na República Romana, né? Então ele era um grande, hábil general, muito forte, e o fato dele querer, né, instaurar a ditadura fez com que o Senado romano fizesse ali um plano contra ele. Né? E quando a gente olha na história, como diz aqui, né, que o rei do sul lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la, né? Alguns intérpretes entendem essa filha das mulheres como sendo Cleópatra. Aí você fala, por quê? Porque aí depois diz, ó, depois ele virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Ou seja, ele vai continuar exercendo o seu poder ali de dominar os povos, né? Conquistá-los. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele. E ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. E o termo aqui, opróbrio, que repete duas vezes, é interessante, porque no hebraico ele significa também, como é que fala? Adaga. Né? É a mesma palavra, ele serve para opróbrio e serve também como adaga. E aí ele diz o seguinte, ó, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Ou seja, falando como se ele fosse, né, morto também por uma adaga. Né? O opróbrio também pode ser traduzido como adaga. E aí depois diz no verso 19 que ele faz o seguinte, olha, virará então seu rosto para as fortalezas da sua própria terra. Ou seja, ele vai se voltar para a sua própria terra, mas quando ele se voltar para a sua própria terra, o que vai acontecer? Ele vai tropeçar e vai cair, e não vai ser achado. Ou seja, naquele momento, ele será morto. E aí é interessante que quando a gente olha, né, para essa história, no plano histórico, né, Júlio César realmente ele teve um envolvimento ali com Cleópatra, né, tentando fazer uma aliança com o Egito. Depois, há uma traição, né, do Senado romano sobre Júlio César, e quem organizou essa traição foi Cassius Longinus, né? Era um dos homens importantes de lá, que é configurado aqui também como um príncipe, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio. Então aqui nesses versos de 17 até 19 identificam, né, a história de Júlio César ali buscando implantar a ditadura romana. E aí no verso 20 diz o seguinte: e em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. E aqui é um ponto interessante. Né? Sempre quando uso o termo aqui, se levantará, significa o quê? Assumirá o lugar. Tá? Então, depois daquele que morreu, vamos dizer que foi Júlio César, se levanta um. E esse que vai se levantar, ele vai ser um arrecadador, ou um exator, em algumas traduções. Que é o quê? É um grande coletor de impostos. Tá? E quando a gente olha na história, César Augusto, quando ele estabelece, né, o Império Romano, ele é o primeiro imperador romano, foi ele também que estabeleceu o imposto pelo Império. Se a gente for lá em Lucas capítulo 2, verso 1, a gente vai ver que José, né, ele sai da sua terra e vai para Belém justamente porque ele precisaria dar conta ali a respeito de impostos. Olha só, lá em Lucas capítulo 2, verso 1. Quem encontrar, pode ler para a gente.
Olha só, encontrei aqui, eu vou ler, tá? Lucas capítulo 2, verso 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Então, todo o mundo, ou seja, todo o império, eles deveriam dar conta do quê? Dos seus impostos. Aqui não é alistar, não está falando o alistamento que a gente tem aqui, por exemplo, de exército, essas coisas. Tá? É um alistamento, é o quê? Está levantando os seus dados para você pagar impostos. Né? Como se fosse uma Receita Federal. Aqui ele está pedindo para você ir lá, dar suas informações, porque depois eles vão cobrar de você isso. Tá certo? Então, aqui no verso 20 de Daniel, capítulo 11, a gente identifica sendo César Augusto, porque ele faz passar, né, uma cobrança de impostos por toda a glória do reino. E depois diz o seguinte, mas em poucos dias ele será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. E quando a gente olha para o Império Romano, né, sobre ali o comando de César Augusto, a gente percebe que ele instituiu a Pax Romana, que foi um período de paz e prosperidade que foi do ano 27 a.C. até 180 depois de Cristo. Né? Durante esse período, você tinha pequenas rebeliões dentro do Império, mas foi um período de muita prosperidade e sem grandes oponentes para Roma. Né? Então esse é o período conhecido como Pax Romana, e diz aqui que no final da sua vida, né, ele morre sem ira e sem batalhas. Né? Então a Pax Romana ali começa no período de César Augusto. Avançando no nosso texto, a gente vai ver lá depois no verso 21, que diz o seguinte, ó, depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, ou seja, um homem muito mau e que não tinha dignidade de ser rei. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E aqui, esse príncipe da aliança dá uma chave para a gente, né? Quem que é o príncipe da aliança? Se a gente vai lá em Daniel capítulo 8, a gente vai ver que o príncipe da aliança é o próprio Cristo. E o que está dizendo aqui para a gente no verso 22? Que durante o governo deste homem vil, que não tinha o direito de estar no reino, o príncipe da aliança será o quê? Quebrantado. Ele será morto. Quando a gente vai para a história, olha que interessante. Tibério, ele não era filho de Augusto, mas ele era filho da esposa de Augusto, Lívia. E por conta do caráter dele, Augusto, ele ficou relutante em fazer Tibério seu sucessor. Tá certo? O caráter dele é um caráter muito fraco, um homem muito vil, como diz aqui o texto. Só que ele acabou tornando, então, Tibério seu sucessor. E foi justamente no reinado de Tibério que Cristo foi crucificado. Percebe? Então a gente percebe que, assim, por mais que todos os detalhes não se encaixem na história como a gente gostaria, muitos elementos a gente vê que eles corroboram essa interpretação. Tá certo? E aí depois do verso 23 vai falar, e depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Aqui muitos já identificam, a partir do verso 23, sendo Roma Papal. Tá certo? Porque quando Roma Papal ela surge pequena, com pouca gente, mas depois ela se torna forte. Né? Lembra a ascensão do chifre pequeno? E aí depois do verso 24, virá caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, e repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Aqui é interessante também quando ele utiliza o certo tempo, porque a gente vai ver que o único poder que tem tempo delimitado é o chifre pequeno, é Roma Papal, tá certo? Então, aqui, apesar da gente ter colocado como Roma pagã, alguns intérpretes identificam aqui, a partir do verso 23, como sendo Roma Papal. E depois a gente vai ter uma série de descrições, né, desse poder que vai estar governando como rei do norte. Eles vão entrar em alianças, eles vão se sentar junto à mesa, ou seja, apesar de eles estarem opostos, no verso 27 diz o seguinte, ó, também esses dois reis, o rei do norte e o rei do sul, eles terão o coração atento para fazerem o mal. Percebe? Então não importa se é rei do norte ou rei do sul, eles vão ter o coração atento para fazerem o mal. E a uma mesma mesa falarão mentira. E olha que interessante, quando você está sentado a uma mesma mesa, você está numa reunião, né? Ou seja, esses dois poderes que aparentemente parecem opostos, na verdade eles estão juntos e a intenção do coração dos dois é o mesmo, é o quê? É fazer o mal. E aí diz, mas isso não prosperará, porque ainda virá o fim do tempo determinado. E aqui, de novo, a gente tem uma marcação de tempo. No tempo determinado, virá o fim. E aí no verso 28 começa a entrar aquela linguagem mais religiosa, olha só.
Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprover e tornará para a sua terra. Tá? Então aqui a gente já começa a entrar num elemento aqui que já configura a Roma papal. Mas no verso 29, aí a gente pode dizer com mais certeza a respeito disso. Porque, de novo, olha lá, no tempo determinado, tornará a vir em direção ao rei do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprover, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Depois no verso 31, e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Lembra que essas três características, né, profanar o santuário, sacrifício contínuo e abominação desoladora, são características do chifre pequeno, quando Roma papal, na fase Roma papal, tá certo? E depois diz o seguinte, ó, e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ou seja, para aqueles que, vamos dizer assim, se apostatam da verdade, né, eles vão perverter essas pessoas. Mas aqueles que permanecem fiéis a Deus, que conhecem o seu Deus, né, ele se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. Essa descrição que a gente vê no verso 33 lembra muito aquela parte que a gente viu sobre a reforma protestante, né? Aqueles que ensinam, os entendidos, né? Eles vão cair pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E depois no verso 34, e caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, revelando até mesmo que dentro dessa reforma protestante que havia, né? Se infiltram ali no meio deles pessoas que vão se infiltrar ali com lisonjas, né? Não, eles não vão se infiltrar, eles não vão se juntar pela verdade, mas vão se infiltrar no meio ali daqueles que são contra esse poder papal. Aí no verso 35, e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo. Olha aqui, lembra que a gente falou que o fim do tempo começa lá em 1798? Ou seja, até o fim do tempo, muitos seriam perseguidos, levados em cativeiros, seriam mortos pela espada. E depois diz o seguinte, porque será ainda para o tempo determinado. Então aqui, dos versos 31 até o verso 35, a gente consegue já identificar, né, alguns elementos que a gente já observou nos outros capítulos. E eles estão em harmonia com o procedimento de Roma papal. Tá bom? Aí, vamos lá, verso 35, e aí depois a gente tem o verso 36. E este rei do norte fará conforme a sua vontade, levantar-se-á, engrandecer-se-á. Aí lembra de novo? O chifre pequeno, ele começa pequeno, mas ele excede, ele cresce, ele se torna maior do que todos. E ele engrandecer-se-á sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Lembra que o chifre pequeno, ele falava também coisas espantosas? E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Aí, de novo, a gente tem uma repetição, né? Ele vai executar todas essas questões, mas por um tempo determinado. Quando chegar esse tempo, ele não vai mais fazer. Depois, no verso 37. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. De novo, né, o termo aqui, ele está se engrandecendo sobre os outros poderes. No verso 38, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Depois, no verso 39, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Quando a gente olha todo esse cenário, ele está muito semelhante ao que a gente viu na Idade Média, né? Onde Roma papal ela dominava, ela se engrandeceu, e ela, inclusive, colocava reis no poder e tirava reis do poder. Tá certo? Aqueles que eram a favor, né, do papado, eles tinham as honras de Roma. Né? Roma era a favor deles, dava benesses para eles, mas aqueles que eram contra eles, eram perseguidos, eram aqueles que eram realmente escorraçados. E a gente vê que realmente nesse período da Idade Média, Roma papal ela se engrandeceu demais, né?
a ponto até mesmo dos reinos da Europa não baterem de frente com ele. Então, de novo, desses versos 36 a 39, a gente vê de novo características de Roma papal. E aí agora a gente chega nos últimos 5 versos desse capítulo 11, que é muito interessante. Que diz o seguinte, aqui a gente vai ter uma estrutura que é essa. Ó. No verso 40, na primeira parte, o sul ataca o norte. Tá certo? Na segunda parte do verso 40, o norte vai atacar o sul. A gente já identificou que o reino do norte agora aqui, no final do capítulo 11, se tornou Roma papal. Tá certo? A gente percebe que aquele conflito que existia ali geográfico, ele se expande, ele se torna universal. Igual as profecias que a gente viu no capítulo 8 e também no capítulo 9. Ele deixa aquela área geográfica e ele se expande para o mundo inteiro. Então, aqui a gente vai ver essa sequência do verso 40 a 45. O sul ataca o norte e depois o norte vai atacar o sul. Quando o norte ataca o sul, ele se dirige para a Terra Gloriosa e ele tem uma vitória parcial na Terra Gloriosa, no verso 41. Depois, nos versos 42 ao verso 43a, o norte ele vai atacar o sul. E no verso 43b, o sul vai se aliar com o norte. E os dois vão atacar o Monte Santo. Até que vem, então, um fim sobrenatural. Tá certo? Então, essa é a lógica aqui dos versos finais. E aí agora a gente vai para o texto. Olha só. E no fim do tempo, lembra que o fim do tempo era 1798, a gente chegou naquele fim dos 1260 anos, que era o tempo de supremacia papal. No fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, lutará com ele. E o rei do norte se levantará com ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. A gente entende aqui que no fim do tempo, o rei do norte, Roma papal, tá? Ele foi atacado pelo sul, ele foi ferido. Que foi justamente o ano de 1798, quando o general Berthier depôs o papa. Tá certo? Ali, o papado perdeu seu poder. A igreja continuou, mas o papado perdeu seu poder e a sua influência. Naquele momento, o rei do sul, ele atacou o rei do norte. E o rei do norte foi ferido. Só que o que a gente vê aqui no texto, no verso 40, é o seguinte, ó. E o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Lembra que a gente falou que o rei do sul ele representava, de um ponto de vista bíblico, né, o poder secular, né, o poder sem auxílio de Deus, né, um poder mais materialista. Quando a gente olha para a história, e a gente vê que em 1798, né, no fim do tempo, o rei do norte ele foi atacado pela França. O que motivou esse ataque da França ao papado em 1798 foi a Revolução Francesa. E qual que era um dos pilares da Revolução Francesa? Não há Deus. Né? A França ela foi o primeiro país a se declarar ateia. Né? Então ele diz, não há Deus. E aí até a gente vai ver, né? Ali na Revolução Francesa também vão surgir os termos esquerda e direita, etc. Mas o que a gente percebe é que a França, naquele período da Revolução Francesa, ela espalhou para o mundo um estilo de vida secular que não existia até então. Porque até aquele período, né, se a gente olhar para a Europa, quem que dominava ali era a Roma papal. Então, quase todas as nações elas eram religiosas. Né? O rei ele estava diretamente vinculado à Igreja de Roma. Só que quando a Revolução Francesa, né, pelo meio da Revolução Francesa, a França ataca o papado, o que ela faz? Ela não só tira o papado do poder, mas a partir daquele momento ela espalha para o mundo uma outra visão que não existia até então. Uma visão baseada no secularismo, no materialismo, uma visão do ateísmo. E aí lembra que a gente falou que o rei do sul, né, ele era representado também pelo Egito, porque ele diz, não conheço o Senhor, né? Não sei quem é o Senhor, não conheço e não vou obedecer. Ou seja, aqui o rei do sul, quando ele ataca o rei do norte nesse fim do tempo, representa o quê? Esse reino do sul, a gente pode não dizer que é a França, né? Mas é essa ideia por trás da Revolução Francesa, que é o quê? Que é uma vida secular, uma vida sem o poder de Deus. Né? Enquanto a gente tem o rei do norte, caracterizado por um poder religioso, que se alia ao poder político e tenta impor
surge em contrapartida um outro poder que fala não a Deus, o que interessa é o que existe aqui, né? Um poder totalmente materialista, e ele fere o rei do norte. E aí a gente vê no verso 40 o seguinte: e o rei do norte se levantará contra ele, ou seja, então aqui a gente vê um momento em que o papado ele vai se levantar contra essa ideologia sem Deus, essa ideologia, né, secularizada, ateísta. Se levantará com ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Ou seja, ele vai dar um ataque tremendo no rei do sul. E no verso 41, e entrará na terra gloriosa. Terra gloriosa, lembra? A gente está falando do povo de Deus, tá certo? E muitos países cairão, mas da sua mão escaparão esses, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Percebe que esse final aqui dele é o mesmo final do chifre pequeno, tá certo? Ele vai ser destruído e não vai sobrar nada. É isso que a gente viu lá nos capítulo 7, também no capítulo 8. Agora vamos pegar essa ideia aqui, ó. O movimento realizado pelo Rei do Norte nessa última investida, ela demonstra um paralelismo muito grande com o relato de Apocalipse. Tá? Se a gente pegar Apocalipse capítulo 11, versos 3, 7 e 8, depois Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 16, Apocalipse capítulo 17 e 18, a gente vai ver um paralelismo muito grande entre Babilônia, lá no caso de Apocalipse, né, retratado como Babilônia, contra o povo de Deus. Tá? A gente vai ver uns paralelos muito grandes com esses 5 versos aqui de Daniel. Ou seja, confirmando que esse rei do norte, ele representa realmente Roma papal. Mas Roma papal, perceba, nós não estamos falando somente do catolicismo. Porque o rei do norte, lembra, ele tem uma ideia religiosa e política. Então, o que significa? Ele vai abarcar todas as religiões do mundo com ele. Tá certo? Então, ele vai abarcar todas as religiões e todos os poderes políticos. Todos eles vão se unir a Roma papal nessa batalha. E aí o que a gente percebe é que o único que vai ainda resistir a ele é o rei do sul, representado aqui pelo ateísmo, pelo secularismo, por essa ideologia, né, mais ismos. Só que nem mesmo eles vão resistir ao rei do norte. Porque ele diz aqui, ó, que ele vai se levantar com carros, cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas terras e as inundará. Ou seja, ele vai conquistar, inclusive, né, essa visão de mundo mais secular. E aí um ponto interessante que trata aqui pra gente é que a atitude do rei do norte, ela é muito semelhante à atitude de Deus no período do Êxodo. Na verdade, a linguagem que é utilizada aqui nesses últimos 5 versos é uma linguagem que remete a Êxodo, quando o povo de Israel está sendo libertado. Olha só que coisa interessante, ó. Conforme a visão bíblica do rei do norte, este procura usurpar o lugar de Deus. Opa, deixa eu voltar aqui. Portanto, as ações do rei do norte no tempo do fim, elas se assemelham muito às ações de Deus no período do Êxodo, quando Deus salvou o seu povo do faraó. Mas neste caso, o rei do norte, ele faz guerra contra o povo de Deus. Então o que acontece? Quando a gente olha para o libertamento no Êxodo, pela libertação lá no Êxodo, o que a gente vê? Deus, ele vai até o Egito, certo? Resgata o seu povo, tira o seu povo do Egito, o seu povo atravessa o Mar Vermelho, o seu povo passa pelo deserto, vai encontrar Deus lá no Monte Sinai, tá certo? E depois entra na terra de Canaã. Quando a gente vê as ações aqui do Reino do Norte, o que ele faz? Ele faz guerra contra o Egito, ele vai fazer guerra contra o Reino do Sul, tá certo? Ele vai lá, se apodera dos tesouros de prata e de ouro do Reino do Sul, e o que ele faz? Depois, ele sai em direção também à Terra Gloriosa. Ele vai em direção ao Monte Santo. Só que ele não está indo em direção à Terra Gloriosa, ao Monte Santo, para se encontrar com Deus. Mas ele está indo em direção para enfrentar o povo de Deus nesse local. Ou seja, aqui o rei do norte, ele está assumindo, né, usurpando o lugar de Deus. Enquanto Deus desce até o Egito
e liberta o seu povo e leva o seu povo para a terra gloriosa, o que o reino do norte faz? Ele vai até o sul, ele conquista o Egito, e depois que ele conquista o Egito, ele se volta para a terra gloriosa e lá ele vai enfrentar o povo de Deus. Tá certo? Então ele está assumindo o lugar de Deus, mas as ações que ele está tendo são contra o povo de Deus. O que representa para a gente aqui que esse rei do norte aqui também ele está em harmonia, né, com as demais profecias que nós vimos até aqui, configurando ser Roma papal. E aí a gente vê que um ponto interessante é o seguinte, ó, no verso 43, que diz que quando ele vence o rei do sul, tá certo? O rei do sul é caracterizado aqui pelo secularismo, pelo ateísmo. O que ele faz? Ele se apodera do ouro, da prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Lembra que também o povo de Israel, quando ele sai do Egito, ele leva o ouro, a prata do Egito também? E os líbios e os etíopes, ou seja, o povo do sul, o povo ali do Egito, eles vão fazer o quê? O seguirão. Ou seja, eles vão junto com ele. E o que vai fazer esse poder sair da terra do Egito e ir em direção à terra gloriosa? Os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Agora, lembra que a gente viu que quem está realmente no Norte, quem que se assenta realmente no Norte? É Deus. Tá certo? E esse poder, ele é chamado Rei do Norte porque ele quer sentar no lugar de Deus. Mas quem se assenta realmente no lugar do Norte é Deus. E aqui ele ouve, ó, os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E isso faz o quê? Com que ele saia com um grande furor para destruir e extirpar a muitos. Percebe que ele está aqui, ele está querendo destruir. Ele está querendo destruir quem? O povo de Deus, ó. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Ou seja, ele vai se levantar contra o povo de Deus para fazer guerra contra ele, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, quando a gente olha para essa dinâmica do rei do sul, rei do norte, a gente percebe que realmente, no fim dos tempos, só vai haver um poder. Vai ser o rei do norte. E esse poder, ele envolve Roma papal e todos os outros poderes que vão se juntar a ele. A gente percebe aqui que até mesmo, né, essa ideia aqui do ateísmo, do secularismo, eles também vão se unir. E as pessoas falam, mas isso é impossível acontecer, né? Como que vai acontecer uma coisa dessa? Um ponto muito interessante, meus amigos, é o seguinte: não importa qual seja a ideologia, todos esperam um Salvador. Todos esperam um Salvador. A gente já fez um estudo semelhante a esse. Os cristãos esperam a volta de Jesus. Os judeus, eles ainda aguardam o Messias. Os muçulmanos aguardam a vinda do Mahdi, que seria o grande profeta. Ele diz que vai vir junto com Jesus. O pessoal que é adepto das religiões, né, do Oriente, de Nova Era, eles esperam o Maitreya, né, o iluminado. E aqueles que não creem em nada, né, os ateus, ou aqueles que têm uma mente mais secular, eles aguardam o Ashtar Charan. Quem que é o Ashtar Charan? Ele é o líder ele é o líder das forças intergalácticas. Ou seja, né, ele é um extraterrestre. Né, e ele é o líder, ele já entrou em contato com algumas pessoas aqui na Terra, pessoas dizem que já falaram com ele. Ou seja, né, até aqueles que não têm uma religião, mas creem na ciência, né, eles têm um Salvador aguardando. E quando a gente vê que o Rei do Norte, assumindo o lugar de Deus, lá em Apocalipse é caracterizado como Babilônia, né, é a reunião desses poderes religiosos, você vai ter um representante ali para todos eles. E esse representante vai unir todos esses povos. Vai unir todas essas pessoas contra aqueles que quiserem permanecer fiéis a Deus. E aí, finalizando aqui, meus amigos, a gente vê que ele vai acampar o seu exército contra o povo de Deus, tá certo? Mas, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele momento. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se for achado escrito no livro. E aqui a gente tem de novo a figura de Miguel aparecendo. Você percebe que o capítulo 11 ele vai terminando com um cerco do Reino do Norte contra o povo de Deus. Ele está fechando o cerco para atacar o povo de Deus, ele tem a união já de todos os outros povos, só que quando chega no momento, ele é derrotado. E derrotado por quem? Miguel. É Miguel que se levanta naquele tempo, olha lá, naquele tempo, se levanta Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo.
Por isso que naquele estudo que a gente fez em Daniel capítulo 10, né, que a gente chegou à conclusão de que Miguel é a pessoa de Jesus Cristo, a gente tem que concordar. Ele surge no momento crítico da história. Olha só, um período, um tempo de angústia, qual nunca houve. É nesse momento que Miguel surge e livra o seu povo. Aí você fala, puxa vida, Jesus entrega a sua vida, ele morre por nós, e aí no final dos tempos ele vai deixar Miguel roubar a cena, né? Miguel vai levar toda ali a honra por ter libertado o povo num momento tão crítico como esse. Então, mais uma vez, aqui a gente tem a confirmação de que Miguel é a pessoa de Jesus Cristo. E aí vem o verso 2 que diz o seguinte, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Cristo disse, né, que na sua vinda ele vai levar todos aqueles que o aceitaram como seu Salvador. E aí Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai dizer que aqueles que morreram em Cristo, eles vão o quê? Ressuscitar. É a mesma cena aqui. Olha só, muitos que dormem no pó da terra, eles vão ressuscitar. E aqui é interessante de novo, olha o termo que é utilizado, dormem. Ou seja, eles estão inconscientes. Né? Eles não estão vivos em outro lugar, eles não estão com consciência em outro lugar. Mas eles estão o quê? Dormindo no pó da terra. E eles vão ressuscitar com vida. Só que uns ressuscitarão o quê? Para a vida eterna. E outros para a vergonha e desprezo eterno. É aquilo que Jesus vai falar em João 5, né? E quando eles ouvirem a voz do Filho do Homem, né, muitos se levantarão. Uns para a vida eterna e outros para juízo. Depois do verso 3, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. E aqui a gente volta de novo. Lembra que eu falei que esse capítulo 8 até o 12, ele poderia ser um livro apartado? Por quê? Porque é dito que para Daniel selar esse livro até o tempo do fim. Ou seja, as profecias das 2.300 tardes e manhãs, elas não seriam conhecidas antes do tempo do fim. E diz que nesse tempo do fim, o que aconteceria? Muitos correriam de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicaria. E aí é interessante a gente observar aqui na nossa escala, né? Que o final das 2.300 tardes e manhãs se deu em 1844. E quando a gente vai de novo para a nossa história, a gente percebe que lá em 1844, William Miller, né, ou Guilherme Miller, como muitos conhecem, um fazendeiro miliciano, líder local da comunidade de Lowhampton, Nova York, que se tornou um pregador que relatou sobre a iminente volta de Jesus Cristo, baseando-se em sua hermenêutica idiosincrática do livro de Daniel, a respeito da visão das 2.300 tardes e manhãs. Profetizou a volta de Jesus Cristo para o ano de 1844. Olha que coisa surpreendente. Percebe como Deus ele é soberano, como Deus controla a história em todos os detalhes? Né? Lá nos Estados Unidos, vai surgir lá um homem que, através do estudo das profecias de Daniel, um livro que foi dito que você só entenderia a profecia das 2.300 tardes e manhãs depois do tempo do fim, ou seja, depois de 1798, ele, estudando a palavra de Deus, estudando o livro de Daniel, chegou à conclusão de que em 1844 Jesus retornaria. É lógico que aí, entre outras questões, né, Guilherme Miller, ele entendia a terra como sendo o santuário a ser purificado, e por isso ele acreditava que Jesus iria retornar. Ele ainda não tinha entendido que o santuário que seria purificado era o santuário celestial. E foi por isso que ele pregou de uma maneira tão fervorosa a volta de Jesus. Mas, por conta da sua pregação, foi estabelecido, foi desperto um movimento conhecido como movimento adventista. A partir daquelas pessoas que se reuniram através dessas palavras proféticas, estudaram o livro de Daniel, passaram a compreender melhor as profecias, surgiu um movimento adventista que hoje é conhecido como Adventistas do Sétimo Dia. Por fim, no nosso texto diz o seguinte: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, lembra que esse homem vestido de linho é aquele mesmo do capítulo 10, é o próprio Cristo aqui, que estava sobre as águas do rio. Quando será o fim destas maravilhas? Ou seja, quando será o fim desses acontecimentos?
E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Lembra que esse um tempo, dois tempos e metade de um tempo a gente já identificou, né, como os 1260 anos da supremacia papal lá em Daniel 7. Ou seja, o fim dessas coisas se daria quando? No fim dos 1260 anos da supremacia papal. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Então Daniel pergunta de novo. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. De novo, essas palavras, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, elas só seriam compreendidas no tempo do fim. E aqui, né, é ordenado para que Daniel ele feche essas palavras e selem elas. No verso 10 diz o seguinte, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Aqui, quando a gente recebe esses tempos, né, 1290, 1335, pode até parecer que seja uma nova profecia de data, mas não. Elas estão dentro do quê? Das 2.300 tardes e manhãs. Tá certo? Elas estão dentro. Olha só. Uma vez que o domínio... Deixa eu só voltar aqui. Uma vez que o domínio papal chegou ao fim em 1798, quando as forças francesas prenderam o Papa Pio VI, se subtrairmos 1290 de 1798, nós vamos chegar no ano de 508 depois de Cristo. O que teve nesse ano, 508? Neste ano, Clovis, o rei dos francos, se converteu ao catolicismo e sua vitória sobre os godos levou à supremacia da Igreja Católica no Ocidente. Em 508, Clovis recebeu uma capa do imperador oriental, ratificando uma aliança religiosa com Roma e política com Constantinopla. É dito o seguinte, aliança entre o trono e o altar, ou seja, união religiosa com o Estado. A abominação desoladora começou. Clovis lutou pela igreja e a igreja serviu a Clovis. Entre 508 e 538 foram desferidos golpes decisivos contra a oposição da supremacia papal. Curiosamente, tomando 508 como ponto de partida, se nós somarmos os 1335 anos, que é dito no texto, nós chegamos ao período de 1843. Esse período é o período que repousa uma bênção sobre o povo, porque é dito aqui, ó, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, que vão dar 1843, ou, melhor dizendo, né, 1844, quando começa a pregação iminente do juízo investigativo e também da volta de Jesus. Meus amigos, foi extenso, mas a gente chegou ao final desse estudo de Daniel, comprovando muitos elementos na história que Deus tem dirigido cada evento. Deus tem guiado o seu povo nessa batalha entre esses poderes, nessas lutas entre esses poderes. Deus tem preservado o seu povo. E a certeza que nós temos é que no final, no tempo do fim, o tempo qual nós estamos vivendo, Miguel vai se levantar e ele vai livrar o seu povo. E não somente o seu povo, mas também aqueles que um dia dormiram crendo nessa promessa, também ressuscitarão juntos para entrar nesse reino eterno, esse reino de Cristo que não terá mais. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.